Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre a relação entre arte e o artista, né? E o que a gente traz para discussão como artistas mesmo, né? Eu acho que tá bem em voga esse tema, principalmente por causa da inteligência artificial, né? Eu fiz um vídeo sobre inteligência artificial, fiz um vídeo também sobre o vazio que eu vejo na inteligência artificial, e eu acho que isso tem tudo a ver com a relação entre o artista e o seu tema e a sua curiosidade, né? Eu já fiz algumas discussões aqui no canal sobre curiosidade, aquele vídeo das visitas, né? De como desenhar qualquer coisa. Todos os links desses vídeos vão estar aqui na descrição do vídeo, assim como o vídeo sobre encontrar a beleza, né? Em locais inesperados, assim. Então, eu acho que essa discussão é muito rica, né? Ela é o capítulo de introdução do livro de História da Arte do Ernest Gombrich. Eu tô lendo ele de novo e gostando bastante das discussões, até expandindo um pouco mais, né? Pegando outras referências. Tô lendo um livro de História Ilustrada da arquitetura, história global da arquitetura, na verdade. Eu tenho o História Ilustrada da Arquitetura também, que vou usar um pouquinho, mas tem muita coisa legal para a gente consumir, né? E eu acho que esse ponto de quem são as pessoas que estão envolvidas nisso, o que elas trouxeram de não só inovador, mas também respeitando o que veio antes e o que está ao seu redor, né? Qual que é a relação disso com os cânones da época, com a opinião pública, com os clientes, né? Tem muito essa questão, né? A mudança que aconteceu na história da arte. O Gombrich aborda muito isso ao longo do livro, né? Essa questão da mudança primeiro da igreja como patrono, depois, né, a burguesia, e aí as temáticas vão mudando, o gosto vai mudando, muita coisa vai acontecendo, então com certeza isso influencia a produção artística, né? Mas o intrínseco, né, do artista, a motivação intrínseca do artista, ela vem muito da sua curiosidade, né? Lógico, todo mundo tem que viver, né? Sobreviver. Então tem o lado comercial da coisa, mas tem o lado dessa motivação intrínseca de descobrir mais, de fazer mais, de investigar visualmente as coisas, né? E eu acho que um pouco dessa discussão que a gente vai ter hoje é meio baseada nisso. Beleza? Então vamos lá, vamos já começar principalmente com, né, a arte aqui do Peter Paul Rubens e do Dürer, né? É o começo da discussão também no livro do Gombrich. Eu até vou divergir um pouco em alguns momentos, mas vamos usar bem as imagens que ele tem lá, né? O Peter Paul Rubens, né, pegou uma temática aí que é universal, né? Eu acho que se a gente vê filhote, entre aspas, de qualquer coisa, a gente tem uma relação de afeto e de proximidade muito mais forte do que a representação aí da idade, da velhice e tal, e principalmente, né, a gente pode entrar aí na questão do uso da sanguínea para aquecer um pouquinho a imagem, o uso do monocromático ali, preto e branco, no Dürer, para ir nessa direção mais fria, né? Isso já começa a mudar e clicar coisas na nossa cabeça, né? Não quer dizer que o Dürer não se interessava por coisas fofas e bonitas, né? Quer dizer que ele queria representar essa figura, que se eu não me engano é a mãe dele, de uma forma sincera, né? Eu acho que a sinceridade vem muito também do artista, né? E isso também não quer dizer, do outro lado, que o Peter Paul Rubens não está sendo sincero na sua representação de uma figura bonita, entre aspas, né? Que é um bebê, né? Então, e principalmente utilizando essa questão aí de diferentes tonalidades para aquecer um pouquinho a imagem e aquecer um pouquinho nossos corações aí quando a gente olha, né? Mas eu acho, né, tem coisas lindas em ambas as imagens. Se a gente descer um pouquinho mais no detalhe, eu tenho um pouco de resolução aqui, não tenho 100% de resolução. Essa imagem, assim como muitas imagens, estão no acervo do Albertina, lá em Viena. É provavelmente o maior acervo de desenhos e aquarelas, né, que está preservado aí. Nada disso quase está em exposição, está tudo lá, né,
refrigerado, mantendo a umidade do ar certa para que tenha uma preservação dessas peças. Então é muito difícil ver pessoalmente muitas dessas peças, mas é muito legal a gente poder analisar em alta hoje em dia, né? Vários scans estão fazendo e tal, para ver um pouquinho da linha. Eu adoro ver essas churas, né, do Durra. Depois a gente vai ver o uso dele de aquarela. Gosto muito de como ele fez as rugas aqui na testa, né? Até de uma forma exagerada, né? A sinceridade talvez até um pouco exagerada, né? Alguns lugares onde teriam rugas também não tem tanto, né? Mas a testa bem franzida, assim, é bem interessante. A região aqui do pescoço também é bem sincera, se a gente puder usar essa palavra, né? Enfim, mas muito bacana. Não quero também me alongar muito em cada uma das imagens, senão nós vamos passar muito tempo aqui, né? E eu acho que a mensagem ela é um pouco mais simples. Depois ele fala muito dessa relação, né, entre a beleza intrínseca das figuras representadas, mas também do seu ambiente, né? A simplicidade, muitos movimentos da história da arte foram nessa linha de representar o que é o mundano, né? O popular, o dia a dia e tudo mais. Eu discordo dele quando ele fala até um pouco da beleza da menininha e tal. Acho que, né, eu acho que um julgamento que é do Gombrich nesse caso. Acho ambas as imagens transmitem muito sobre qual é o interesse de cada um desses artistas, né, e o que eles estão querendo transmitir aí, né? Seja o calor dessa imagem, da relação, né, de admiração, ou assim, pelo menos é como eu interpreto. Adoraria ouvir como vocês interpretam, assim como, né, o calor também dessa relação entre as crianças, mesmo em situações que para a gente podem parecer adversas, né? Pelo menos é a forma também, de novo, como eu interpreto essa imagem. Estou, como disse, divergindo um pouquinho do que o próprio Gombrich pode falar de certas imagens, então a opinião de vocês também é super importante aí, né? Eu gosto muito dessa ideia da representação diferente dos anjos, né? Eu acho que ele fala muito que a gente tende a vir para esse aqui como uma representação bela, né, e aceitável, e eu imagino que na época devia ser realmente mais aceitável, mas eu gosto muito dessa representação, né? A gente falando de novo de sinceridade, né? E também aí a gente vai entrar lá mais pro lado artístico, né? O design aqui de shapes diferentes. Eu acho que aqui vai muito pro realismo, entre aspas, né? Que as asas não são tão realistas assim, apesar de um pouco mais, mas aqui ficou uma coisa com mais design, né? Essa simplicidade nas formas. A gente já vai pegar um pouco do que foi a alteração de anatomia e tudo mais lá na frente, né? A gente vai pegar com os Klimt, Egon Schiele da vida e tal, que eu quero distorcer um pouco certas coisas e tá tudo bem, né? Aqui a gente tem até uma mão feita aqui por inteligência artificial e tem algumas coisas que, né, são esquisitas aí. Mas aqui, acho que aqui essa mão também está um pouquinho, mas muito menos do que essa, né? Mas é interessante ver a forma de representar diferente, né? A mesma coisa com representações bíblicas, né, ou de figuras bíblicas. Aqui no caso Guido Reni, né, a gente tem duas imagens. Se eu não me engano, uma delas está no MASP aqui em São Paulo, ou pelo menos uma parecida. Agora eu fiquei na dúvida. Na verdade, eu acho que ele está com as mãos para cima, assim, na que está no MASP. Não tenho nem certeza se é do Guido Reni. Se alguém souber, coloca nos comentários aí. Vou agradecer muito a informação, porque eu esqueci de pegar. Tá? E essa outra representação que, de novo, né, talvez para a época pode chocar um pouco e ter a diferença da beleza e tal, mas existe uma exploração visual aqui, né? Existe design, né? Então não é sempre o que é mais realista é mais belo. Talvez né, as pessoas, os leigos em geral, digam isso, né? Porque acaba tendo
uma relação muito grande, o Gombrich fala um pouco disso, né? A relação entre a técnica e a beleza, né? A qualidade técnica. É por isso que eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre hiperrealismo. Na verdade, para mim, hiperrealismo é muito mais paciência do que técnica, né? Você pegar uma foto ali e você reproduzir aquilo fielmente, vamos dizer assim, o famoso nossa, parece foto, é uma questão mais de paciência do que qualquer outra coisa, né? E eu mostro um pouquinho disso no vídeo. Vou tentar colocar todos esses links aqui na descrição, tá? Então eu gosto muito da forma de representação, acho que é belo também, transmite uma tristeza mais forte até do que essa coisa meio olhando, né, pro céu e meio que conectando e tudo mais. Aqui eu sinto dor, aqui eu sinto tristeza, aqui eu sinto frustração, aqui eu sinto um monte de sentimentos que são mais claros, pelo menos para mim, nessa imagem, né? É uma questão que depois a gente vai ver anos depois disso na representação de animação, né? Que você força bastante as linhas de expressão, né? A tristeza aqui, né? Até reforçado pelas linhas do bigode aqui, e a sobrancelha também ajudando bastante nessa tristeza, né? Então isso foi cada vez mais enfatizado e é interessante ver uma exploração muito mais gráfica até do que a representação que tende para o realismo. Não estou fazendo julgamento de valor do o que é melhor ou pior. Acho lindas imagens também, mas acho que não tira o valor dessa aqui. E nesse tom da técnica, né, o Gombrich fala bastante sobre isso, e eu quero até trazer mais questões, né, sobre a produção pré-histórica, mas, de novo, a sinceridade na representação de animais que tinha nas paredes das cavernas, para mim é muito belo, né? Não quer dizer que precisa ser necessariamente realista a representação. Até essa aqui eu acho extremamente gráfica, extremamente simplificada, extremamente bonita, né? A Vênus de Willendorf, né? Que eu tive o prazer de ver pessoalmente lá no Museu de História Natural de Viena também, é maravilhosa, é pequenininha, né? Imagina isso, né, há trocentos anos atrás, eu não lembro as datas, coloquei só os nomes aqui, mas se eu não me engano 20 mil anos atrás, mais ou menos. Se estiver enganado, alguém me corrija aqui nos comentários, que sempre é bom. Porque a ideia, na verdade, aqui não é nem ser fact-checking, né? Não ser 100% certeiro aí nas datas, mas com certeza transmitir a mensagem dessa sinceridade, dessa busca que cada uma das épocas teve. Eu imagino que a opinião pública não deve ter aceitado tão bem, né, algumas mudanças assim, a não ser que tenha sido mais lá para o meio da Idade Média, que aí estava tudo meio gráfico, estava tudo meio esquisito, então se encaixa um pouquinho mais, né? Então depende muito do momento para saber se vai ter aceitação aquilo ou não, né? Trouxe essa imagem do Dürer, que ela é comparada, né, ao elefante do Van Gogh, do Rembrandt, desculpa. Esse elefante do Rembrandt, na verdade tem alguns aqui, né? Eu trouxe alguns. É bem interessante, a própria história desse elefante é bem triste, né? Mas é interessante ao mesmo tempo, né? De ter um elefante na Holanda daquela época, né? No mínimo esquisito, né? E a lebre do Dürer, que também está lá no Albertina, né? Eu vi uma reprodução, né, dela. Fiquei super triste depois que eu entendi o que estava escrito lá e era reprodução. E estava numa sigla lá.
É, porque eu achei que eu tava vendo, até me emocionei um pouco porque achei que tava vendo aquilo o original e aí depois fui trollado completamente. E faz total sentido, né? Eu acho que essa lebre já apareceu pro público algumas vezes, mas é super raro, né? A gente tá falando aí de 1502 ali, pelo que dá para ler, em aquarela e aquarela, né, entre aspas, né, era a forma antiga, né, de pigmento com água ali, é, o princípio, né, do que era a aquarela. Mas o detalhamento é maravilhoso, né, e aí você compara com aquela senhora do Dürer mesmo e é muito, muito legal, é muito, muito interessante ver a gama de soluções visuais que ele tem. E eu penso muito nessa questão aí entrar no processo, né, na discussão de processo. Isso aqui para mim é uma obra finalizada, né? Isso aqui para mim é um sketch from life, né? A gente já discutiu muito aqui no canal a questão do from life e tal. Então para mim esse desenho é isso, é a exploração visual do Rembrandt, do que é o elefante ali que estava na frente dele, ele desenhando, como é que eu transpareço essas texturas, né? Vamos dar um zoom aqui, que é muito, muito legal, né? O uso da hachura, né? Aqui é muito para dar textura, né? Esse cross-hatching aqui, né? É muito legal para dar textura. Mesmo aqui, né, a gente sente um pouquinho da textura mesmo do elefante, uma representação muito simples. Então é muito legal de ver, né, várias outras experiências, né, até a proporção da figura aqui, né, bem simplificada para também não chamar tanta atenção no desenho. Representação, né, orelha, sombras, texturas de novo. Né, aqui uns desenhos um pouco mais rápidos. Então isso para quem já foi desenhar no zoológico, né? Cara, é isso, vai rápido, o negócio tá rolando, se vira nos 30 ali, né? Então é um processo, né? Então acho que tem que ser visto dessa forma e tem toda a sua beleza. Não quer dizer que só com arte final que vai ficar bonito, né? Então eu acho que a gente como artista a gente acaba apreciando mais essas coisas e de novo voltando para inteligência artificial ou simplicidade, vendo beleza na simplicidade e tal, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, bem essa nossa curiosidade sincera, né, com relação ao mundo. Mas achei muito legal trazer também algumas lebres que eu achei na internet do Dürer, né, desenho na caneta. Aí, meu, olha essas achuras, coisa mais linda, cara. É muito legal a forma como representa essa lateral, né, com a linha quebrada por causa da textura, o próprio peso, né, da ponta das orelhas e como são as texturas ao longo das orelhas é muito bonito. É uma representação muito legal. Eu que estou desenhando animais e tal, né, tenho sentido muito isso. Como é difícil fazer isso tão belo assim, né? Então, muito, muito legal. Outro exemplo que ele dá no livro é o exemplo do Picasso, né? Tem essas duas representações que estão no livro. Vou diminuir um pouquinho. Essas duas representações, elas estão lá. Eu até vi, né, que isso aqui foi feito depois dessa imagem aqui. Então já existia essa exploração de desconstrução do Picasso, mas provavelmente isso aqui, eu acho que se eu não me engano, era para um livro ilustrado. Então isso aqui é uma commission, né? Isso aqui é um trabalho, é um job. Então, e pedia algo provavelmente mais realista, né? E aí a gente tem uma representação muito mais realista para um livro ilustrado, não sei qual que era a temática. Aqui é a exploração artística individual, né, do artista. O artista tem que sobreviver, ele acaba fazendo o que o cliente ou a opinião pública pede, né? Então às vezes acontece isso e aí na exploração pessoal dele ele faz o que ele bem entende. Tem vários artistas que fazem isso. Você vai olhar o portfólio, né, é mais a exploração pessoal e não o que aquela pessoa está fazendo para trabalho, né? Então é interessante separar também o artista como produto e o artista como curioso, né? E como
explorador visual e como criador de soluções e aquele que se expressa e tal. Então eu acho que tem uma diferença grande entre isso também, e eu acho que nesse caso do Picasso aqui também fica bem claro. Trouxe algumas outras representações, é legal ver umas mais realistas aí de estudos e algumas bem desconstruídas, né? Não lembro as datas exatamente, mas é muito interessante também ver a progressão, né? Tive oportunidade de ver a Guernica recentemente, é muito legal ver alguns estudos que foram feitos mais ou menos na mesma época, mas um pouco antes. Então já explorando o conceito até do touro, que na verdade tinha uma relação com a exploração do Minotauro e várias coisas, né, em torno disso. Muito interessantes as explorações visuais. Também pude ver lá no Museu do Rainha Sofia de Madrid. Então é muito, muito bacana. O próximo que ele usa de exemplo é o Géricault, né? Não sei como é que pronuncia isso no francês, mas enfim, os cavalos, né? Ele é só um dos, né? Eu que visitei alguns museus agora viajando e tal, eu vi várias representações desses cavalos voadores, né? Praticamente do carrossel aqui. Então, a gente viu lá uma arte no Last of Us lá do carrossel, é praticamente isso, né? Só faltou Mary Poppins aqui, né? Só faltou ter o negócio aqui, o apoio, né? E os cavalos estão voando. Mary Poppins é uma referência bem antiga, tá? Para quem é mais novo, vai procurar porque é bem legal. Mas quem é velho como eu, com certeza assistiu algumas vezes aí nas sessões da tarde e também em tela quentes e afins. Agora eu datei com esse tela quente, meu Deus do céu. Mas é interessante ver outras explorações do próprio Géricault, ou Guerrico, sei lá. Que aqui faz mais sentido, né? Talvez como um primeiro momento da corrida, uma corrida começando de forma desajeitada, onde não tem um passo ali que seja constante. Eu não sei como é que tá a pata do cavalo que tá lá no fundo, né? Mas pode ser o começo de uma corrida, eu não sei como é que o cavalo começa a correr, né? Mas faz mais sentido visualmente do que os cavalos voadores aqui de cima, né? E é legal ver como ele é um explorador da temática do cavalo, né? Você vê vários desenhos lindos, né, de exploração também, assim como a gente viu do Rembrandt, né, do real, ele ali, imagina ele com o sketchbook lá e a caneta dele fazendo ali na marra, né? Acho que tem um pouco de lápis aqui embaixo, não sei. Agora fiquei na dúvida se essa finalização aqui não é grafite. Tô na dúvida, não sei. O que vocês acham? Eu acho que é uma caneta talvez sobre grafite. Mas tenho minhas dúvidas. Essa linha é muito, muito certeira, parece uma caneta, né? Mas interessante. Posso olhar na internet depois e tentar descobrir também. Mas eu gosto, outra exploração também, né, do desenho, provavelmente From Life, né? A gente não está falando aí de uma época que tinha muita fotografia, né? Até a fotografia foi o que ajudou a quebrar a forma como era representado o cavalo. A gente vai ver o exemplo ali depois. Mas exploração das texturas, né, com essas marcações, um pouco dessa lavada, fazendo luz e sombra, essa relação de contraste do fundo mais escuro com a figura, quase que um espaço positivo e negativo. É muito legal, né? É um desenho muito bonito. Para quem já desenhou cavalo, sabe a dificuldade absurda que é acertar um cavalo, porque é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver, né? Até o rosto aqui ficou um pouquinho esquisito, assim, na minha opinião, né? Talvez a boca pudesse ser um pouquinho maior, mas eu também estou trazendo um monte de preconceito visual meu para o negócio. Mas é muito interessante ver, né, a produção e a produção no óleo também, né? Quem faz uns cavalos maravilhosos foi o Alexandre Heider, né? Para quem já viu aí, ele já foi desenhar lá na Polícia Militar de São Paulo, que tem os cavalos lá, ele já, na verdade, pintar a óleo lá.
Então é muito legal ver essa produção aí vindo do real, né? E aí essa é a imagem que eu estava falando, né? Que desbancou, né? Uma sequência de imagens da corrida do cavalo, né, que desbancou um pouco essa forma de correr e a partir daí representava-se de uma forma muito mais fiel. Né? Depois até você vai pegar o Spirit, por exemplo, da DreamWorks, que o pessoal teve que animar na mão o cavalo lá. Isso aqui é muito importante, né, para entender realmente a movimentação e poder emular isso no desenho. Né? Então, muito legal a forma como a fotografia também ajuda a gente a entender um pouco melhor o mundo. Né? E não só como, né, uma forma de copiar e tudo mais. Claro, desenhar do From Life é muito legal e é uma experiência incrível, né? Mas tem certas coisas assim, movimento, por exemplo, de asa de um pássaro, né? É muito difícil da gente desenhar From Life. A gente pode ali tentar bater uma foto mental daquilo, mas é muito difícil, os movimentos são muito rápidos. Para quem já tentou desenhar animais em movimento, é realmente muito, muito complicado. Então é muito legal, principalmente para o povo da animação, ter uma referência fotográfica assim. Tá? Para quase acabando aqui, né, o Caravaggio é um ótimo exemplo da relação com a opinião pública, né, e, no caso, com a religião. Né? Essa é a primeira representação que ele fez. Foi muito mundana, principalmente até né, os pés mais sujos, né, e essa relação muito próxima com o anjo também não agradou, né, e o Caravaggio gostava dessas cutucadas também, né, então também não acho que foi totalmente a minha expressão é essa e tal. Pode até ser que seja, mas ele adorava dar uma cutucadinha assim na religião quando ele podia, né? Fazer umas representações de figuras bíblicas mortas meio verdes. Tem umas questões interessantes aí de desconstrução que ele fez. O próprio Bernini depois brigou com a igreja, outro artista incrível, né? Mais ou menos mesma época ali, também começou a cutucar um pouco daqui e ali. Então tinha uma relação, né, o grande patrono era a igreja, né, principalmente ali no Renascimento e pós-Renascimento ali, o Barroco e tal. Então mais ou menos essa relação era muito importante para a sobrevivência do artista. Mas o Caravaggio, como era incrível, né, e trouxe a questão bem forte aí do que era oscuro e tudo mais, e realmente inovou muito na época, continuava se pedindo coisas para ele, assim como o Bernini, né, que fez tantas imagens maravilhosas e esculturas, no caso. É muito legal. Para quem for a Roma, uma dica incrível é um museu que chama Galeria Borghese. Tem vários Caravaggios, tem vários Berninis. Para mim, o museu mais legal de Roma. Eu acho que dá para fazer uma visita virtual também. É possível fazer, acho que pelo Google Street View, lá, Google Arts and Culture e tal. Se tiver de verdade, eu coloco o link na descrição. Tá? Mas aí depois ele acabou terminando, era uma peça para um altar e tal. Então ele acabou terminando uma forma muito mais clichê, vamos dizer assim, da representação bíblica, da relação até verticalidade e não horizontalidade, né, para colocar o que é celestial acima do que é mundano. Né? Então, aquelas coisas que são cânones da época, que faziam sentido principalmente para a opinião pública e do cliente nesse caso, né? Então é interessante ver. E aí por fim, né, tem a imagem do Rafael. Eu não lembro exatamente qual a comparação, mas eu acho que a comparação é com os estudos, né? Então é muito legal ver a quantidade de estudos que tem, né, de processo para chegar numa imagem assim, né? Eu acho que todo mundo aqui que está aqui que é artista já fez sketches assim tentando acertar algumas poses, então é muito legal ver o Rafael fazendo isso
né, de forma tão primorosa e ao mesmo tempo tão insistente e paciente, né? Fazendo, sei lá, 4, nesse caso aqui, 4, 5, né? Porque aqui está um pouco apagado e tal. Uns 4, 5 explorações só nessa página aqui de qual que seria a melhor pose. E aí depois ainda fazendo algumas alterações, né? De para onde cada figura vai estar olhando, né? Para onde, como vão ser as relações de composição, né? De trazer a leitura para cá. Tem muito essa questão da leitura triangular na imagem, né? Isso era bem clássico da composição na época. Então são alguns cânones também. Esse fundo que não interessa muito para a imagem, né? A arte de representação de landscape veio bem depois, né? Dessa exploração do fundo como principal motivo da imagem. O motivo da imagem no fundo era simplesmente preencher, né, e não ter nada que fosse muito interessante ali no fundo, uma coisinha ou outra aparecendo, né? Então é bem legal. Eu trouxe uma outra imagem aqui do Rafael também, só para a gente, né, ver mais uma vez os detalhes. Tem muita coisa legal assim do posicionamento das figuras, né? E também o sketch dessa mesma imagem. Também usando um pouco dessa lavada assim para fazer a luz e sombra, né? Assim como a gente viu no Jericó. Última imagem, muito importante também, né? É essa relação do Thomas Gainsborough com as regras, né? A regra, o cânone na época era essa questão de você ter uma frente da imagem quente e o fundo ficando cada vez mais azul, muito por perspectiva atmosférica, né? E ele foi completamente contra isso e fez esse menino de azul, né? Que eu acho que é uma grande metáfora aí pra gente também, de tentar pensar um pouquinho aí quais são as regras que a gente está tentando quebrar, que a gente deveria quebrar, quais regras a gente também precisa entender antes de ter que quebrar, né? Então são perguntas aí para vocês e o que você acha curioso, o que você traz para discussão, né? O que você está olhando e apreciando visualmente, seja na expressão artística, seja simplesmente na contemplação. Acho que são perguntas interessantes. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, provavelmente você vai gostar também do meu vídeo sobre a beleza na simplicidade. E também, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você não é já inscrito. Se você já é inscrito e está voltando, muito obrigado por estar aqui. A gente se vê em outro vídeo. Até a próxima. Abraço.